Bem, nós falamos que o capítulo 12, ele tem assim um tema, que ele é o tema principal, né? Aquela veia principal. E a veia principal do capítulo 12 é que Deus, Ele cuida de nós. O capítulo é todo movimentado sobre uma perseguição que foi feita pelo Estado. Então, de uma forma geral, o tema seria, olha, Deus, Ele cuida de nós. E nós dividimos esse tema maior em três menores, né? Que foram, primeiro, né? O que fazer quando as coisas estão ruins, né? O que a gente vai fazer? Porque o capítulo começa aí no capítulo 12, com o rei Herodes maltratando alguns da igreja, matando Tiago à espada e depois mandando prender Pedro. O que a igreja vai fazer numa situação dessa? O que aquelas pessoas que estão sendo perseguidas devem fazer numa situação dessa? Por isso, o tema foi o que fazer quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão ruins. Aí, irmãos, nós aprendemos pelo menos duas coisas. Primeiro, nós aprendemos que como igreja, quando as coisas não estão bem, nós devemos orar, não é assim? Nós devemos colocar o nosso joelho no chão e nós devemos clamar a Deus. A igreja clamava a Deus, ademais dos resultados negativos. Eles oravam e a perseguição continuava. Eles oravam e o Tiago foi morto. Eles oravam e aí Pedro foi preso. Ou seja, Deus não está escutando a nossa oração? Será que Deus não está ouvindo? O que nós fizemos para merecer essas coisas e tal? Então eles continuavam orando e de uma forma que a igreja não viu, que a igreja não percebeu, mas Deus, daquele jeitinho dele, né? Deus mandou um anjo lá onde estava o Pedro, tirou o Pedro, abriu milagrosamente cada uma das portas, e quando ele estava na rua, ele se espantou, agora eu sei que o anjo do Senhor me livrou. Valeu a pena orar para Deus. Na semana passada, o tema foi outro, né? Mas dentro do tema central, que diz assim, Deus, Ele sempre cuida de nós. E nós falamos exatamente do livramento do Pedro. Imagine o Pedro dormir pensando que vai morrer, e aí aparece um anjo, o anjo do Senhor. Até nós demos um pouco de destaque para os anjos, como Deus usa os anjos. Nem sempre os anjos têm asas, nem sempre os anjos são como aquele anjo que o Daniel viu, com o olho vermelho, com o rosto reluzente, com voz de trovão, de muitas águas, de uma multidão, com os pés polidos, de um latão polido. Nem sempre o anjo vem assim. Nós estamos acostumados a ver os anjos no desenho com asas e tal. Não, às vezes os anjos eles vêm de uma forma diferente. Ele pode ser um irmão, ele pode ser um amigo, ele pode ser aquela pessoa que está do seu lado. Então nós vimos que Deus sempre cuida de nós. Estava lá, no momento que ele ia morrer, Deus foi lá, retirou, mostrou o seu poder, mostrou a sua glória, e foi de muito espanto. O milagre foi tão grande que nem Pedro acreditava, a gente viu isso, né? Eu acho que é o versículo 11, né? Que ele fala, agora sim eu entendi, né? Mas ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo na vida dele, mostrando para nós o seguinte, às vezes nós não entendemos o que acontece de ruim, e às vezes nós não entendemos nem o que acontece de bom, né? E aí Deus então, ele livrou milagrosamente o Pedro. E a igreja, espantada também, não entendeu o que estava acontecendo. A gente falou que às vezes nós somos muito fracos em oração, nós começamos a orar. Eu citei o exemplo daquela criança que a mãe disse, vamos minha filha, vamos para a igreja orar, porque não está chovendo, precisa de chuva, a plantação está sofrendo, os animais estão sofrendo, vamos para a igreja, nós vamos dobrar o joelho, e a igreja vai se reunir para orar. Aí ela pegou uma sombrinha, né, um guarda-chuva, e a mãe falou assim, por que você está levando essa sombrinha, esse guarda-chuva? Nós não vamos pedir para Deus para chover? Então, nós vamos tomar chuva na volta. A mãe, assim, nem ela acreditava na oração que ela ia fazer. Por isso, irmãos, olha, a igreja recebe uma grande lição de Deus.
E aí nós paramos. Hoje, veja só, nós vamos voltar para Herodes. E a nossa lição hoje é: nunca aposte contra a igreja de Jesus. Nunca aposte contra a igreja de Deus. Porque o Herodes, ele apostou, juntamente com os judeus que se alegraram, ele apostou que a igreja podia ser destruída pelas suas mãos. Mas eles não entendem o que tem por trás da igreja. Não são apenas anjos que tem por trás da igreja. Atrás da igreja tem Deus, mas mais ainda, meus irmãos, porque a Bíblia diz que a tua palavra está acima do teu nome. Então a palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Tem uma promessa de Deus em cima da igreja. Mas o Herodes não sabia disso. Então aqui começamos no capítulo 12, com Herodes bravo, matando, perseguindo. Vamos ler para conferir? Capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou. Olha, essa frase aqui que você está vendo, né? Só essa palavra que está dentro de um apóstolo aí, continuou. Não quer dizer que ele continuou e apenas prendeu Pedro. Ele continuou maltratando e talvez até matando. É que o foco vai para Pedro porque ele é uma liderança da igreja. Mas foi um ataque continuado. Talvez durou um bom tempo. Então ele diz, olha, e continuou mandando prender também a Pedro, tá? Então aí a gente vê que o Herodes realmente ele se levanta contra a igreja de Jesus. O que nós vimos é que houve 3 ondas de perseguição contra a igreja. A primeira onda, liderada pelos saduceus, lá no comecinho, no capítulo 3. Depois a segunda onda, liderada pelos fariseus, fanáticos que perderam uma discussão pública contra o Estevão. E aí teve aquela grande perseguição. E depois nós temos essa perseguição, ela tem um perfil completamente diferente das outras 2 primeiras. As outras 2 primeiras eram perseguições religiosas, essa não. Essa é uma perseguição política, porque no versículo 3 diz que isso agradava os judeus. Então o que ele fazia era para agradar as pessoas, para pegar o carinho e a atenção daquelas pessoas. Nós vimos aqui, olha, que este capítulo nos ensina que Deus está no controle de todas as situações, tá? Nós já vimos isso aqui na conversa, então peço que ele pula, porque ele possa pular. Agora, eu quero falar dele, eu quero falar do Herodes. Eu quero falar desse inimigo que o inimigo ele usou para trazer, para causar essa perseguição, o Herodes, tá? A Bíblia diz aqui no versículo 1 que é o Herodes. Agora Herodes na Bíblia tem um monte, tá? Eles aparecem em bandos, porque tem o que no nascimento de Jesus, depois tem o Antipas que cortou a cabeça do João Batista, tá? Aparece esse Herodes que é o Herodes Agripa, e depois ainda vai aparecer outro Herodes, o Agripa II. Além de ter um gripa 1, tinha um gripa 2, está parecendo a Covid, né? Vai se aparecendo aí. Agora, esse Herodes, irmãos, ele era diferente do avô dele, que era o grande. O avô dele era mau, extremamente mau. Matou a mulher, matou o filho, o homem era ruim mesmo, sabe? O homem era terrível. Esse aqui, ele era mau também, está no sangue a maldade dos Herodes. Só que ele era mau no sentido político, e esse tipo de maldade é muito ruim, é péssimo, as pessoas quase não percebem. Então ele usou um rei chamado Herodes Agripa I, que era neto daquele que mandou matar as criancinhas lá em Belém. Ele foi criado em Roma. Por que ele foi criado em Roma? Porque o vô dele matou o pai dele. Vai ver na família. Era mais ou menos desse tipo. E pegou e mandou o molequinho ser criado lá em Roma. Só que o molequinho, meus irmãos, ele foi criado no meio de... um ninho de cobra, em Roma, a política lá. Então ele aprendeu tudo sobre política, como articular,
como andar naqueles corredores lá de Roma, lá no Senado de Roma, porque quem mandava em Roma eram os senadores. Então, ele sabia tudo. Ele era um homem, assim, extremamente liso, como no sentido do termo hoje. A pessoa é um bagre ensaboado. Ele, politicamente falando, ele era. Para vocês terem uma ideia, ele ajudou a eleger 2 imperadores. Não tinha coisa maior do que imperador, o Calígula e o Cláudio. E aí, um deles, que é o Calígula, transformou ele em rei. Olha, já que você me ajudou, eu vou te dar o reinado lá de Lisias, lá, né, de Abilene, você vai ficar lá, né? Aí, como ele ajudou o próximo imperador, ele disse: o que você tem? Ah, eu tenho um pedacinho de terra lá no norte da Palestina. Não, 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 não. Eu vou te dar Samaria, vou te dar Galiléia, e depois ainda deu Judéia e a Pérea. Ou seja, esse homem, irmãos, politicamente, ele conseguia tudo que ele queria, porque ele nasceu, ele foi criado desse jeito, ele sabia tudo. Então nós estamos falando de um rei que articulava. Por isso o versículo 3 ele é tão preciso para nós. Se você olhar o versículo 3, há uma precisão dos fatos. Por que ele matava? Por que ele perseguia a igreja? Por que ele judiava dos cristãos? Porque os cristãos eram minoria. E os judeus, eles eram a maioria. Mas a liderança dos judeus, os religiosos, não gostavam dos cristãos. Então o que ele fez? O bom político, ele quer ficar perto da maioria. Ele quer ficar onde tem a força, até a influência. Então o que ele faz? Ele persegue os cristãos, ele nem sabe o que é cristão, mas ele persegue os cristãos para agradar, olha o versículo 3, vendo que isso agradava os judeus, não o grosso da população, mas a liderança. Então, irmãos, ele sabe articular. Esse é o Herodes, tá? Que a gente vê bem certinho aí no perfil dele. Agora, irmãos, olha só, quão perigosos, né, são os crentes que agem como Herodes, né? Jogando, né? Vamos dizer que tem uma pessoa que ele joga o tempo todo na igreja. O negócio dele é jogar, o negócio dele é ser político mesmo, sabe? Então veja só, né? Herodes, ele foi esse jogador na vida pública, né? A gente vai ver que ele não se deu bem por isso aí. Sempre ligado com quem? Na verdade, é a busca do poder e também manter o poder. O político, ele trabalha em cima disso, buscar primeiramente o poder, e a outra coisa, quando ele chega no poder, ele tenta manter aquele poder a todo custo. Por isso, meus irmãos, a nossa política, né, eu não gosto de ficar falando em política aqui, mas ela se resume nisso, a nossa política, seja a esquerda, seja a direita, seja centro, então não interessa. É a busca pelo poder e a tentativa de se manter no poder. Sempre vai ser assim, tá? Então, crentes assim, eles não têm compromisso com a verdade. Eles têm compromisso com o poder, né? Por quê? Porque tudo que essas pessoas querem não é a verdade. É por isso que algumas igrejas, elas abandonam completamente a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus de lado. Fala assim, não vamos ensinar a Bíblia não. Por quê? O pessoal hoje não gosta muito de Bíblia não. E aí, veja lá, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí, por exemplo, se um pastor, ele é um pastor político, ele fala, então vamos deixar a Bíblia mesmo, que o pessoal está indo embora, o pessoal gosta de festa, gosta de pular, virar piroleta, né? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar do lado da maioria, né? Isso é agir de uma forma política. Ele poderia olhar e dizer assim, se vocês não querem um pregador da palavra aqui, que ensina a verdade, então eu vou embora. Aí ele não vai ser político, entende? Mas existe, no meio cristão, existe. A gente tem que entender que existe, né? É o controle psicológico das pessoas, manipula a mente, e para manter o poder eles são capazes de tudo que você imagina, sabe? Então eles vão, se ele consegue manter ali a mente de meia dúzia, 12 e tal, ele vai fazer isso, ele é impiedoso. Então, meus irmãos, existe isso dentro da igreja, e a gente tem que estar sempre com a orelha em pé, tá? Eu falo para vocês desse caso conhecido, que é do Aitofel. Por que o Aitofel? Porque o Aitofel, ele era um homem extremamente inteligente, ele era um homem que, ele controlava as mentes, no tempo dele foi assim.
ele era conselheiro do rei Davi, mas ele ficou muito chateado com o rei Davi. Por que ele ficou chateado com o rei Davi? Bom, o rei Davi cometeu lá aquele adultério com Betseba, que era a neta dele e tal, então ele gravou aquilo na mente dele, e como ele controlava as mentes, ele foi articulando. Quando Davi recebe a notícia que ele já saiu da cidade, que ele está lá, atravessando o vale de Baurim, quando ele recebe a notícia, diz assim: quem é que está com meu filho Absalão? Eles disseram: Aitofel. A Bíblia diz que o Davi estremeceu. Ele falou assim, é como se a gente falasse hoje: valei-me Deus, tenha misericórdia de mim, porque esse Aitofel eu conheço. Então, irmãos, o Aitofel, ele era assim, ele era ávido pelo poder, e aí ele conseguiu fazer a cabeça do Absalão para muitas coisas ruins. Pega essa mulherada lá, violenta elas publicamente, persegue o seu pai agora, mata ele, olha, não deixa ele, é hoje que você tem que matar o seu pai, né? Agora, o Absalão, meus irmãos, não era flor que se cheire, e o Davi não era inocente, só que quando tem um conselheiro desse, quando tem uma mente pensante dessa por trás, é para um Davi se estremecer mesmo, e o Davi sabia o que estava acontecendo. E aí então ele saiu e falou assim: olha, vamos fugir, porque esse povo não vai deixar a gente vivo, eles vão matar até as crianças, que seria o caso mesmo. Então eu gosto de usar esse caso conhecido do Aitofel, porque ele era um controlador de mentes. E mais, né? Deus não permitiu que ele levasse o plano dele até o final. Qual foi o fim de Aitofel? Os irmãos lembram? Ele teve que ir lá embaixo daquela árvore e se enforcar, né? Ele se enforcou porque ele perdeu o poder para um outro conselheiro lá, né? Que eu esqueço o nome dele agora, né? E aí Uzai, né? Ele foi lá e perdeu esse controle. Agora, isso deixou ele tão decepcionado que ele preferiu morrer a perder o controle das mentes e dos corações. Veja, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer no seu trabalho. Você já percebeu que no trabalho tem uma política medonha, né? Como tem pessoa que gosta de pisar nas costas do outro para subir a qualquer preço, até esquece, aquela pessoa tem família. Cuidado, você vai falar mal dela, mas se ela for mandada embora, ela tem família. É uma pessoa que tem filho para cuidar, para tratar. Não, né? A única coisa que ele pensa é poder e se manter no poder. Então vai pisar, vai falar, vai articular. Então isso tem na igreja, tem na vida secular, às vezes tem até dentro de casa. Tem filho que é político que só vendo, né? Joga com o pai, joga com a mãe, tá lá, lança umas coisas para os irmãos, está sempre, né? Ele não vai nunca arrumar a cozinha, nunca vai limpar um quintal, ele está sempre articulando lá, né? Está sempre se saindo bem. Cuidado, o fim deles não é um bom fim, é um mau fim, tá? Então olha só, Herodes, o poder de Herodes sofreu um golpe inesperado. Ele articulou, e eu acredito, meus irmãos, que ele não esperava menos do que o que foi na Páscoa da morte de Jesus. Ele falou: acabando a Páscoa, nós vamos levar o Pedro lá para frente, nós vamos julgar ele publicamente, ele vai morrer na frente de todas as pessoas, para todo mundo ver que ele morreu. Ou seja, ele não queria menos que um grande espetáculo, porque os políticos adoram espetáculo, até o comício antigo virou showmício hoje, não é? Não é assim que as pessoas fazem? Então eles gostam de espetáculo. E o Herodes guardou lá o Pedro para justamente, passou a festa, passou. Então nós vamos colocar o Pedro lá, nós vamos matar ele, e vai ser aquela festa, e os judeus vão gostar mais ainda de mim. Ou seja, o poder de Herodes parecia invencível. São 3 palavras aqui: maltratando, prendendo e matando. Preparou a grande festa, só que Deus zombou do Herodes. Não teve o bolo, a cerejinha do bolo, não. Naquela noite Deus abriu a cela, como eu disse para você, e o Pedro, ele foi libertado. Agora, o que nós lemos hoje, aqui no capítulo 12 e versículo 20, diz que ele estava irritado contra os de Tiro e de Sidom,
Mas estes, vindo com um comum acordo com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Preste atenção no que está acontecendo. Isso aqui também, meus irmãos, isso aqui é política pura. Pensa no momento político, aqui no capítulo 12 e versículo 20. Então, os de Tiro e Sidom se revoltaram contra a liderança de Herodes. Só que o Herodes fez o quê? Olha o seguinte, né? Lá eles mexem com árvore, né? Eles gostam de plantar cedro, o negócio deles lá é barco, eles não têm quem planta arroz, não tem quem planta feijão, não tem quem planta trigo, nós não vamos levar nada para eles lá. Vai tudo morrer de fome. É política isso aí. Nós vamos cortar, nós não vamos mais abastecer as cidades de Tiro e de Sidom. O que aconteceu? Na queda de braço político, quem saiu perdendo? Os de Tiro e de Sidom. E o Herodes aparece como, está vendo? Agora eles vão vir aqui beijar os meus pés. E aconteceu isso. Olha o que diz aqui no capítulo 12, versículo 20, que de comum acordo eles obteram essa amizade do camarista do rei, o Blasto, né? E pediam paz. Por que eles pediam paz? O final do versículo 20 está dizendo aqui para nós. Eles pediam paz porque eles estavam com fome. É só por isso. Sabia, falou assim, olha, esse rei é mau, ele vai deixar nós morrer de fome aqui, né? Então vamos logo fazer amizade com ele, para ele mandar comida para a gente. E aí, meus irmãos, ele cresce, ele vai lá na frente da tribuna, lá está os de Tiro e Sidom, lá está os cupincha dele, lá está um monte de gente lá que sabe como é que é, não é? Quando você vê que o governador está chegando, vem aquela comitiva, não sei de onde que vem tanto, né? Mas eu sei, a gente sabe, é tudo gente querendo pegar uma casquinha ali, querendo pegar alguma coisa. Lá está o Herodes e todos os cupincha lá, né? E ele começa então a falar, olha lá, ele está em toda a sua majestade, versículo 21, leia comigo aí no versículo 21, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, e o povo clamava, né, e dizia, voz de Deus e não voz de homem. Olha só, roupas reais. O historiador Joséfo disse que ele estava lá parecendo um pavão, de tão bonito que era. Bonito, é bonito. Vestes, dificilmente você encontra isso aqui, a não ser no Velho Testamento. O homem estava bem vestido, bem, um aparato, e aí ele começa a falar. Como eu disse, é um bom político. Um bom político, ele conhece a oratória. Ele conhece, meus irmãos, as leis da retórica, da arte de falar. Ele sabe como conduzir. Ele subiu lá e com poucas palavras ele encantou. Essa é que é a verdade. Esse texto aqui no versículo 22, se você parar para pensar, voz de Deus e não de homem, veja só, por mais puxa-saco, por mais, sabe, cupincha, carrapato que seja, as pessoas não iam dizer uma coisa dessa. Se ele não se mostrasse em toda a sua pompa, em glória humana, e ele se mostrou assim, ou seja, ele começa bem no capítulo 12, ele começa poderoso, o poder dele é parcialmente quebrado por um anjo que vai lá e liberta Pedro, mas ele está terminando o capítulo 12 maior, mais forte, mais poderoso do que nunca. Ele terminaria o capítulo 12 forte de maré. Esse é o Herodes. E aí, meus irmãos, ele está na pompa, da pompa para a vexação, né? É isso aí. O lindo discurso foi interrompido, acabou, né? Da pompa para a vexação. Quem que interrompeu? Os homens? Não. Os homens estavam aclamando, batendo palma. Quem então que interferiu aquele discurso? A palavra de Deus diz no versículo 23. É aí, meus irmãos, que a gente às vezes discorda de um e de outro, porque a palavra de Deus diz que no mesmo instante, tá,
O que é mesmo instante? No instante em que ele estava falando, que as pessoas estavam aclamando o seu nome. Então, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Esse anjo está, ele está bem, né? Ele já apareceu no capítulo 12 uma vez, agora é a segunda vez que ele aparece. Dá uma olhada aqui no capítulo 12, né? No versículo 7, sobreveio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está trabalhando bastante aí, no capítulo 12. E esse anjo do Senhor, ele volta aqui, ele fere o rei Herodes, tá? Não é a primeira vez que acontece, meus irmãos, de um anjo vir e ferir uma autoridade, porque essa autoridade não deu glória a Deus e quis tomar o lugar de Deus, ou melhor, ele fez um mal para o povo de Deus. Não é a primeira vez que um anjo vem e coloca os pingos nos is. Ele desce, ele vai ferir o Herodes, mas aconteceu isso com Sodoma e Gomorra, aconteceu isso, meus irmãos, com o exército assírio, depois a gente vai ver com mais calma isso aí, no final, já estamos terminando também, né? E no final do versículo 23, ele foi comido pelos bichos e expirou. O historiador diz que ele levou 5 dias para morrer. Agora, irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui, que ele realmente, no mesmo instante, ele foi ferido pelo anjo. Se ele demorou um pouco mais para morrer, não tem problema nenhum, contanto que morreu. Agora, a forma que ele morreu, e a forma com que a palavra de Deus diz que ele foi exposto, aí sim é o ridículo, tá? Vamos ver uma outra coisinha aqui, tá? Morte súbita, ele morreu subitamente? Não sei, tá? Tá bom, vamos dizer que ele demorou um pouquinho mais, tá? Mas uma coisa é certa, a vexação, a vergonha que ele passou, não somente foi instantânea, mas foi pública. Ou seja, todo mundo viu e veja só, comido de bicho. Já pensou se ele está falando lá na frente, daqui a pouco, é chato dizer isso, eu sei que você não almoçou ainda, né? Mas sai uma lombriga pelo nariz, outra lombriga pela orelha, eu credo, pastor. A palavra de Deus está dizendo que ele foi comido pelos bichos, tá? Mas se ele foi comido internamente? Não sei, pode ter sido internamente, saído externamente. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, mostra o fim de um homem que fez um mal muito grande para a igreja de Jesus. Não foi um fim legal, não foi bom. Eu disse para vocês, o anjo de Deus de novo, esse anjo ele vem, né? Herodes nos lembra outras histórias de homens que também trabalharam contra o povo de Deus. Tem 3 pelo menos, mas são mais. O faraó, lembra do faraó? O que ele usava para matar as crianças? As águas do rio. Estão lembrados disso? Ele mandava os pais ir lá pessoalmente afogar os seus próprios filhos. Esse era o faraó. Mal, vão morrer tudo afogado. Como é que Deus matou o faraó? Afogado também. Levou ele lá naquele mar, deixou ele ficar pelo meio, fechou as águas. Eu acredito que antes dele morrer, ele deve ter se lembrado de quantas crianças ele mandou matar com água. E agora ele vê não somente o seu exército, mas ele próprio, meus irmãos, afogado. Morre afogado. Segundo, o Senaqueribe. Esse é um caso peculiar do Velho Testamento, desse rei assírio que chega na porta de Jerusalém, blasfema, fala, todos os outros deuses foram vencidos, e eu peguei todos os outros reis, eu matei, eu capturei e tal, né? Aí ele chega lá em Ezequias e fala a mesma coisa. Olha lá, não acredita em Ezequias não, ele está dizendo que Deus vai livrar vocês? Pois eu digo, não existe um Deus capaz de livrar vocês das minhas mãos, vocês vão morrer tudo aí, eu vou queimar tudo, eu vou matar todo mundo aí dentro. E ficou falando isso. No final desse capítulo, o Ezequias com o profeta Isaías, eles começam a orar. Até, meus irmãos, ele leva a carta lá, coloca a carta lá, né, no altar de Deus aqui, Deus, dá uma olhadinha aqui. Ele falou tudo isso aqui, ó, né, dedo duro os dois, dedaram para Deus, né. E aí então, meus irmãos, Deus, ele matou todos os soldados naquela noite. Acabou com o exército, 185 mil homens.
O rei, Deus permitiu ele ficar vivo e ele fugiu, voltou para a casa dele com uma mão na frente e outra atrás, e quando ele chegou lá, a palavra de Deus diz que os próprios filhos mataram ele, mas ele blasfemou do povo de Deus, ele blasfemou de Deus. E aí nós temos um outro exemplo, o Nabucodonosor, tão conhecido, só que esse foi diferente. Esse Deus deu tempo dele clamar o nome de Deus. Esse foi o único caso que se recuperou. Ele estava lá, uma profecia muito dura contra ele, queria virar um bicho, e aí então, ele estava lá no palácio e disse: esta é a minha Babilônia que eu fiz para a minha glória, olhava, talvez com aquelas vestes reais, lindas, maravilhosas. Nesse mesmo instante ele se transformou num bicho, começou a crescer pelo, unha, os olhos já foi ficando mais vermelho, o nariz esticou, e ficou andando de quatro, virou um bicho, literalmente. Ele tinha que ser guardado no tempo, na relva, e lá ficou alguns anos, e Deus transformou, Deus trouxe ele de volta. Quando Deus trouxe ele de volta, ele disse: eu sei que Deus é o Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador dos céus e da terra, ninguém pode impedir os seus intentos. E, às vezes as pessoas falam: será que ele foi salvo? Eu não sei, irmãos, vai saber. Mas uma coisa é certa, ele teve que confessar o nome do Senhor. Então ele do trono foi comer pasto. Por isso, essas pessoas como Herodes, um dia chega o momento deles de prestar conta com Deus. Continuando, eu quero terminar com essa frase, nunca aposte contra a igreja de Jesus, não lute contra a sua igreja, seus membros, seus líderes, jamais lute contra o evangelho da graça. O que nós temos aqui no final do capítulo 12? Nós temos o versículo 24, eu nem vou colocar na conta aqui o versículo 25, porque vai fazer parte de outro estudo, mas o versículo 24 mostra um contraste. Quem que estava crescendo? Quem que estava prevalecendo? Herodes. Quem que estava na sua pompa, na sua glória? Herodes. Quem ali avançava passos largos de triunfo? Herodes. Agora o Herodes foi comido pelos bichos, e caprichosamente a palavra de Deus, ela inverte, A situação da igreja no versículo 1 é de maus tratos, no versículo 2 é de morte, no versículo 3 é de prisão, mas aqui no versículo 24 é de crescimento, é de multiplicação. Então não aposte contra a igreja de Jesus, nunca aposte contra a igreja, nem contra o povo de Deus, não faça isso jamais, Herodes se foi, e a igreja continua viva. A igreja de Jesus permanece hoje, ela vai continuar sendo triunfante, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, perseguida sim, mas triunfante. Não aposte contra a igreja, você vai perder, Não se junte com aqueles que desejam destruí-la, não fique falando mal da igreja, não fique falando mal da liderança. Deus, Ele pode tomar as dores da igreja, dos membros, da liderança. Deus, Ele pode fazer isso. Então, você nunca aposte contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é de Deus, ela pertence para Deus, e como eu disse a princípio, existe uma palavra, uma promessa de Deus em cima da igreja dele. Então a palavra de Deus está acima do nome de Deus, diz o salmista, e essa promessa é que ele vai vir e vai voltar, e vai buscar a sua igreja, porque é a sua noiva, é o corpo, e Jesus é a cabeça, e que Jesus ama mais a sua igreja, ama tanto a sua igreja que morreu, deu a sua vida por ela. É isso que nos ensina o livro de Efésios. Então veja, irmãos, nós pertencemos para a igreja de Jesus, devemos amá-la, devemos zelar por ela, devemos olhar pelo Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho da graça. Nós devemos estar pregando sempre, nós devemos incentivar, nós devemos animar uns aos outros,
essa igreja cresce, essa igreja não apenas cresce, essa igreja multiplica para a glória de Deus. Amém?